Tião Prado, bom dia para você que acompanha o Ponta Porã Informa, também o Acerrocar FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo, falar de Copa Sul-Americana. Nós tivemos jogos ontem, 5 partidas de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana foram disputadas, com destaque para o Botafogo, que foi o único visitante que conseguiu vencer, né? Foi a Asunción, no Paraguai, no Luiz Afonso Diani. E o time brasileiro venceu o Sol da América por 1-0 com gol de Eric e joga pelo empate na partida de volta na próxima quarta-feira no Engenhão, lá no Rio de Janeiro. As outras vitórias foram de mandantes, começando pelo Zulia da Venezuela, que recebe o Palestino do Chile na primeira partida do dia e venceu por 2-1. Mais tarde, o Liverpool do Uruguai superou o Caracas da Venezuela por 1-0. E o La Equidad da Colômbia venceu o Deportivo Santani do Paraguai por 2-0. No confronto mais tradicional da noite, Deportivo Cali e Peñarol se enfrentaram em Cali, na Colômbia, e ficaram no empate por 1-1. Na rodada de ida da segunda fase, prossegue hoje, né, a rodada de ida com mais 5 jogos, dessa vez com mais brasileiros em campo. O Corinthians recebe o Deportivo Lara, da Venezuela, na Arena Corinthians, em Itaquera, no Maracanã. O Fluminense enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia. Resultados de terça-feira: Royal 1, Macará 0, River Plate do Uruguai e Colón 0-0, Universidade Quito do Equador 6, Melgar do Peru 0, União La Calera do Chile 1, Atlético Mineiro 0. O União Espanhola perdeu, né, do União Espanhola do Chile para o Sporting Cristal do Peru 3-0. O Rio Negro Atlas da Colômbia venceu o Independiente da Argentina por 3-2. O Zulia, já ontem, venceu o Palestino do Chile por 2-1. O Sol da América perdeu para o Botafogo por 1-0. Deportivo Cali e Peñarol do Uruguai empataram em 1-1. La Equidad venceu o Deportivo Santani por 2-0. E o Liverpool do Uruguai ganhou do Caracas por 1-0. Hoje tem Corinthians e Deportivo Lara, Montevideo do Uruguai e Cerro do Uruguai, Argentinos Júniors e Deportes Tolima, da Argentina, da Colômbia. O Independiente del Valle do Equador enfrenta a Universidade Católica do Chile e o Fluminense vai jogar contra o Atlético Nacional da Colômbia. E na Recopa Sul-Americana, o Atlético Paranaense venceu o River Plate por 1-0 ontem à noite na Arena da Baixada, em Curitiba, no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Marco Ruben. Tá marcando o gol esse Marco Ruben, o argentino Marco Ruben. O jogo da volta será no dia 30, quinta-feira que vem, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Atlético Paranaense, atual campeão da Copa Sul-Americana, só precisa de um empate diante do campeão da Copa Libertadores para conquistar o seu segundo título internacional. O time paranaense começou a partida em cima do River, né? Com 11 segundos, Lúcio Gonçalves já forçou a Armani a fazer uma boa defesa. Em 3 minutos, cada equipe havia finalizado 2 vezes. O jogo começou bom, né? O time argentino não se intimidou e também assustou o goleiro Santos por intermédio do uruguaio De La Cruz. Com o passar do tempo, o Atlético Paranaense passou a ficar mais tempo com a posse de bola. O time do técnico Thiago Nunes teve paciência para trocar passes e encontrar espaços na zaga argentina. E na velocidade, Nicão e do Rony, a equipe paranaense levou muito perigo aos argentinos. E o placar foi aberto aos 26 minutos, né, quando, após bela jogada pela esquerda, Renan Lodge recebeu a bola de Bruno Guimarães, cruzou para Rony, que girou rápido e rolou dentro da pequena área para o argentino Marco Ruben, sempre muito oportunista, tocar para o gol e fazer 1-0. O resultado que permaneceu aí durante todo o primeiro tempo e também o segundo tempo. No segundo tempo, o River foi ao ataque, né? Tentou pressionar o Atlético Paranaense, que soube se defender e acabou segurando o resultado por 1-0. Agora a partida é fora de casa, né? Quinta-feira que vem, lá em Buenos Aires. E vamos ver, né, no Monumental de Núñez, como é que se sai o Atlético Paranaense, que busca o seu segundo título internacional. Na Copa do Brasil, Tião Prado, 3 partidas foram realizadas pelas oitavas de final. A maior surpresa foi a visita no Morumbi, né, do Bahia. O São Paulo foi surpreendido pelo Bahia e perdeu diante da sua torcida por 1-0. Elber marcou o gol do tricolor de aço da Bahia, aos 27 minutos do segundo tempo. Na volta em Salvador, o Bahia jogará pelo empate e os paulistas terão que vencer por um placar simples para levar para os pênaltis ou por 2 ou mais gols de diferença para avançar direto na Copa do Brasil. Em Caxias do Sul, o Grêmio manteve a má fase que tem acontecido aí depois do encerramento do Campeonato Gaúcho, né?
e só empatou com o Juventude. Nada de gols para os rivais gaúchos. Na volta em Porto Alegre, o clube que vencer avança de fase. Em caso de empate, com gols ou sem, a decisão será nos pênaltis. Mais cedo, o Palmeiras, mesmo com time bastante modificado, venceu o Sampaio Corrêa em São Luís com gol de Moisés já nos acréscimos. Com a vantagem do empate em São Paulo na próxima semana, o Verdão vai receber o clube nordestino que precisa vencer por um placar simples para levar a decisão para os pênaltis ou por 2 ou mais gols para avançar direto. Os jogos de ida pelas oitavas de final serão encerrados amanhã, hoje, né? Hoje às 20 horas, com o duelo entre o Internacional e o Paysandu no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os duelos começaram na semana passada com o triunfo do Flamengo ante o Corinthians na Arena e os empates entre Atlético Mineiro e Santos no Independência, Fluminense e Cruzeiro no Rio de Janeiro e Fortaleza e Atlético Paranaense no Castelão. Então está completa a rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, com o Atlético Mineiro empatando com o Santos em 0-0, o Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 1-0, Fluminense e Cruzeiro 1-1, Fortaleza e Atlético Paranaense 0-0, e ontem Sampaio Corrêa 0, Palmeiras 1, Juventude e Grêmio 0-0, São Paulo 0, Bahia 1. Hoje tem Internacional e Paysandu para o complemento da rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que é o caminho mais curto para os times aí brasileiros na Sul-Americana. Mas não é mais o único, né? Porque tem time brasileiro também na Sul-Americana. Na Sul-Americana também vale, se o campeão for brasileiro, também vale uma vaga na Libertadores de América, assim como no caso da Copa do Brasil. E nós falávamos ontem que a Conmebol havia alterado, né, o regulamento de times participantes da Copa Libertadores de América e Sul-Americana. Os times de divisões inferiores, segunda e terceira divisão, não poderiam mais participar, né, da Libertadores nem da Sul-Americana. Acontece que a Conmebol voltou atrás e sim, os times que estiverem na segunda divisão, na terceira divisão, se por acaso conseguirem a classificação, poderão disputar as principais competições do continente. São essas as informações que tinham Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM, também no Ponta Porã Informa.